São as nossas indignações que determinam os nossos imperativos? São as nossas insatisfações que dizem com o que nos ocupar? Por que a maioria das pessoas não acha a vida empolgante e não encontrou ainda uma estratégia suficientemente arriscada para desafiar os seus limites? Todo mundo almeja viver uma aventura. Todo mundo deseja ser significante. Todo mundo deseja sentir que a sua vida é importante para alguém. Portanto, todos temos que ter uma razão para viver. Fome e sede de misericórdia. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5, 6 e 7. Nas bem-aventuranças do nosso texto, Jesus nos mostrou a norma para a vida excitante e é a seguinte: esse desejo latente de sermos retos, multiplicado muitas vezes, é igual a misericórdia nos relacionamentos da vida. Jesus está nos dizendo: felizes daqueles que desejam ser retos com Deus, em toda a providência com os outros, mostrando desse jeito o amor misericordioso que têm recebido de Deus. As palavras que Jesus usou aqui, fome e sede, não são palavras amenas, pelo contrário. São palavras que expressam uma gravidade extrema, que denotam fome e sede a ponto de morrer de inanição. Por isso fica difícil para nós hoje entendermos com exatidão esse texto, porque nunca faltou para a maioria de nós a próxima refeição. E se eu deixar a torneira aberta, não fará com que ninguém morra de sede por isso. Então, precisamos conhecer urgentemente o verdadeiro significado dessas palavras. Podemos nos lembrar de alguma vez que o nosso corpo não desejava outra coisa senão o descanso depois de um esforço extenuante? Podemos nos lembrar do dia em que desejamos trazer de volta à vida alguém que tenha falecido? Vocês se lembram como se sentiram? Lembram-se do desespero daquela hora? Vocês se lembram de quando queriam ajudar um amigo, a uma criança, ou a um membro da família e não puderam? Vocês podem recordar quando desejaram alguém ou alguma coisa mais do que a própria vida? Trazendo para o nosso contexto, o que mais você deseja nessa vida? A liberdade? O amor? A saúde? Um governo honesto? É desse tipo de desejo que a Bíblia está falando. O desejo que nos dá a vida plena. Sem vê-lo satisfeito, não há como a pessoa se sentir realizada, e sem possuí-lo, não se pode continuar vivendo. Jesus nos diz que aqueles que tentam ser retos desse jeito serão bem-aventurados, serão satisfeitos. Somente aqueles que experimentam essa avidez pela justiça podem conhecer a sua satisfação jubilosa. Mas o que significa ser justo? O que significa essa justificação? A Bíblia diz que justiça significa ser justo com Deus. A pessoa justa, a pessoa reta, é aquela que tem um relacionamento justo com Deus. A pessoa feliz é aquela que deseja isso mais do que qualquer outra coisa na vida. Mas como é mesmo esse negócio de ser justo com Deus? Deus nos criou para termos comunhão com Ele, mas ao mesmo tempo nos criou livres para termos a espantosa capacidade de escolher. Nós sabemos bem como a humanidade tem abusado dessa capacidade. Conhecemos bem a arrogância daqueles para quem o mundo foi criado para o seu próprio deleite. Conhecemos também essa amotinação institucionalizada contra Deus e seus desígnios. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus penetrou nessa nossa couraça de individualidade para nos mostrar como Ele nos ama e como nos tem perdoado, apesar de sermos como somos, a despeito de tudo que temos feito. A cruz de Cristo é uma redenção cósmica, uma redenção muito bem descrita pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Juntamente com esse presente, Deus nos dá a comissão de fazer com que outros saibam que Deus é por eles e não contra eles, que Deus quer salvar e não condenar,
Então, como é esse negócio de ser justo? Aqueles que creem em Cristo e que aceitam o amor gratuito de Deus, fazem-se retos por meio da aceitação dessa comissão e fazem dela o seu desafio definitivo. Esta é a simplificação da doutrina da justificação pela fé. É um dom mesmo, é um presente mesmo. Ele nos justifica mesmo. Nós simplesmente recebemos a justificação crendo nele. Essa retidão que recebemos de graça não é apenas para um melhor relacionamento com Deus, ou se dá em um ou outro aspecto da nossa vida, mas na vida toda. Essa relação de retidão com Deus é para penetrar todas as nossas iniciativas e responsabilidades. Nesse nosso texto de hoje, Deus tem algo para dizer sobre a vida e como ela deve ser vivida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. O segundo aspecto da retidão com Deus implica na misericórdia para com os outros. Não é à toa que as duas bem-aventuranças estão juntas. Elas são duas faces de uma só experiência. Não há como separá-las. Quem recebe a retidão como misericórdia, se torna misericordioso também. Enquanto se esvazia na prática da misericórdia para com os outros, recebe cada vez mais misericórdia de Deus. A palavra misericórdia na Bíblia é difícil de traduzir. Ela significa literalmente que uma pessoa se coloca inteiramente no lugar da outra. Significa alguém que sente o que a outra pessoa está sentindo. É muito mais do que empatia ou afinidade. É a predisposição de ouvir com os ouvidos do outro, de ver com os olhos do outro, de poder sentir as suas emoções. Esse tipo de misericórdia sai caro, porque nos custa tempo, energia e interesse. Temos que conviver com as pessoas nas situações mais diversas e adversas. Temos que afinar a nossa compreensão com a necessidade dos outros. É algo totalmente oposto ao que fazemos nas campanhas de evangelização, quando nos propomos a falar dos outros, como eles se sentiriam caso passassem a crer em Deus. Então vamos conversar conosco mesmos. Somos mais severos conosco do que Deus? Estamos ainda preocupados com as memórias dos fracassos do passado? Ainda são pungentes em minha mente as coisas vergonhosas que eu queria apagar da minha memória? Elas ainda estão lá? Por isso é que nós vivemos preocupados com o futuro. As nossas memórias nos condenam. É indispensável que, para amarmos os outros, que nos amemos incondicionalmente a nós mesmos como Deus nos tem amado. É o que diz o segundo grande mandamento. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Como é a nossa misericórdia para com as outras pessoas? Retemos sempre a misericórdia até que elas alcancem o nosso padrão moral? Que tragédia é essa? Guardar a misericórdia até que as pessoas sejam iguais a nós e façam o que nós fazemos é fazer com que prevaleça o nosso julgamento severo, a nossa censura diabólica e a nossa desaprovação. Imaginem se Deus retivesse a sua misericórdia para conosco até o dia que fôssemos adequados. Diferentemente de muitos vídeos, nós não exigimos sua aprovação prévia ou fidelização imediata. Também não condicionamos a continuidade da mensagem à sua reação positiva. No entanto, isso não significa que não gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido. E este reconhecimento é o que buscamos obter após um trabalho independente, imparcial e objetivo. Obrigado por nos assistir até aqui.